Olá pessoal, bom, estamos retomando aí as nossas atividades acadêmicas, trabalhando então a disciplina de computação em nuvem, e para isso a gente, antes de mais nada, é óbvio, a gente está retomando no modelo online, porque a gente vinha trabalhando no modelo presencial, mas agora estamos aí num novo cenário. Então, em função do coronavírus, a gente está tendo que fazer essa readaptação das nossas aulas para poder trabalhar com vocês nesse período aí que estamos trabalhando de forma remota, né? Então, eu montei aqui primeiramente um breve resumo das aulas que já tivemos presenciais e fazendo uma revisão de conteúdo para a gente poder então avançar daqui para frente, ok? Então, quando eu retomo aqui o trabalho que está sendo feito na disciplina, algumas coisas que são importantes mostrar aqui é assim: nós trabalhamos por competências, e as competências que nós temos, grande parte delas são de níveis cognitivos baixos. Então, por exemplo, a maioria aqui está no nível de compreender, entender, conhecer. Então, são competências com um pouco de esforço, aí, um pouco de trabalho, assistindo essas aulas e os vídeos, vocês vão conseguir acompanhar facilmente. Aí teremos as outras que são mais aplicadas, essas que têm a parte parte mais prática. E a gente já havia combinado um modelo de trabalho em sala, no modelo presencial, que a gente vai tentar replicar de qualquer forma aqui. Então essas competências, por exemplo, de criação, configuração, hospedagem, implementação, a gente também vai continuar, mas elas serão trabalhadas num novo modelo agora. Então vamos olhar aqui para a gente poder avançar. E a cobertura das competências, dentro do que a gente havia idealizado, elas estão distribuídas em algumas aulas, cujos tópicos, né, a forma como serão trabalhados esses conteúdos estão aqui nessa tabela. Então, a gente já havia trabalhado a introdução à computação em nuvem, princípios, cenários e aplicações de computação em nuvem. E aí a gente, na semana anterior, a gente iria trabalhar fornecedores de infraestrutura, mas daí com esta interrupção das aulas presenciais a gente acabou não tendo, e esta apresentação aqui, esse trabalho que eu estou fazendo com vocês já vai discutir esse terceiro tópico, que é fornecedores de infraestruturas e serviços, ok? Sobre o calendário de aulas, a gente vai tentar aproveitar ao máximo o calendário de aulas presencial que a gente tinha. A gente já havia trabalhado então algumas das disciplinas e faltava ali a aula do dia 17, né, que é na terça-feira. Faltava trabalhar esta aula para a gente poder já estar começando agora no dia 24 a aula do dia 24, que seria já o servidor, o Amazon AWS, que é um dos tópicos que a gente vai discutir aí. Mas, como a gente não teve semana passada, então eu estou fazendo essa revisão, vamos ver sobre fornecedores hoje, e na próxima semana a gente já começa a falar dos servidores aí da Amazon, Google e Microsoft Azure que a gente tem para trabalhar, ok? O que mais? Bom, nos tópicos que a gente está discutindo nessa apresentação, então nós temos aqui introdução à computação em nuvem, que é o tópico que a gente trabalhou na primeira aula, princípios, cenários e aplicações na segunda, e a aula de hoje que é servidores e fornecedores de computação em nuvem, ok? Sobre introdução à computação em nuvem, nós já havíamos visto nesta aula que a primeira coisa que precisa se saber quando se fala em computação em nuvem é conceituar o que é essa computação em nuvem. E isso foi uma discussão que a gente teve lá no comecinho para tentar definir o que é essa computação em nuvem. E aí nós temos aqui uma definição do NIST, que é o National Institute of Standards and Technology. Esta definição do NIST diz que a computação em nuvem é um modelo que permite acesso à rede de forma onipresente e ubíqua, conveniente e sob demanda, a um conjunto compartilhado de recursos de computação configuráveis que podem ser rapidamente alocados e liberados com o mínimo esforço de gerenciamento ou interação com o prestador de serviço. Então, com essa leitura que acabamos de fazer aqui, a coisa que é interessante, os pontos que são interessantes de chamar a atenção nisso aqui é a questão da ideia de onipresença, ou seja, que ela seja ubíqua também, né?
que a computação em nuvem está em todo lugar. Então, ser onipresente é justamente isso, é estar em todo lugar. Então, a computação em nuvem tem esta vantagem, ela está em qualquer parte da superfície terrestre hoje. Então, essa é a percepção que nós temos da nuvem, né, de computadores e processamento. Outra é que a computação em nuvem ela é sob demanda. Então, a gente poderia até relacionar que isso aqui seria algo como assim, também uma computação infinita. Então, quando a gente contrata serviços de computação em nuvem, a gente não se preocupa com o tamanho da demanda que a gente terá. A gente começa a utilizar e sabe que a qualquer momento, mesmo que eu precise de desempenho forte ou de grande capacidade de armazenamento, isso estará disponível para mim para ser utilizado, porque a computação em nuvem ela vai sob demanda sendo alocada para atender a demanda que eu tiver de sistema, de software e assim por diante. Então esse é o principal conceito de computação em nuvem, certo? E o que leva as organizações a quererem ter a computação em nuvem? Então uma das principais razões está no fato com o gasto que é tido hoje com essa parte da TI, né, a manutenção dessa infraestrutura, que chega a algo em torno de 80% do tempo que o pessoal de TI gasta para fazer a manutenção disso. Então não basta ter uma infraestrutura de TI, tem que ter essa infraestrutura, mas também tem que mantê-la. E isso começa a gerar então aí um novo ponto de discussão. Então ocorre desperdício de hardware, de software, e enquanto que a empresa ou o usuário que contrata a computação em nuvem, então ele deixa de se preocupar com essas coisas, incluindo com os dados, porque aí ele sabe que a responsabilidade disso passa a ser do fornecedor, né? E aí, mais uma vez, as motivações, o acesso da informação a qualquer lugar. Então, aí volta naquele conceito inicial ali da computação em nuvem, que é a computação onipresente ou ubíqua, né? Que permite, então, que você processe essa informação de qualquer lugar, ok? Quando a gente pensa nessa instalação de você ter a sua própria rede, você ter os seus próprios servidores, de gerenciar e administrar tudo isso, então nós temos isso que nós chamamos de ambiente de TI on-premises, né? Que é um modelo de computação que fica tudo a cargo, então, da empresa que está mantendo essa infraestrutura a cuidar. Então ela tem que se preocupar com inúmeras coisas, desde espaço físico, energia elétrica, climatização, conectividade, arquitetura de rede, segurança física e lógica, licenças de software, gerenciamento e monitoramento. Então o volume de coisas que tem que ser administrado, gerenciado para poder ter esse ambiente, ele é muito oneroso para as empresas. Então naturalmente a empresa vai optar por terceirizar esse tipo de mão de obra. Então, o ambiente de TI on-premises vai ter toda essa complicação para as empresas que pretendem manter, né, um ambiente próprio. E por que mudar para a nuvem? Então, as duas razões principais estão aqui: para dispensar todo o trabalho com software, para terceirizar isso para um provedor de computação em nuvem, né? Então, fica a cargo dele se encarregar com toda essa administração e esse gerenciamento de hardware. E outra coisa que pode se fazer é optar para aumentar a segurança, porque quando a gente contrata isso de um serviço de terceiro, naturalmente a gente também pode exigir desta empresa toda essa segurança que a gente precisa dos dados. Então, é a responsabilidade dela, tá certo? Então, resumindo, essa primeira parte que a gente viu aí sobre a computação em nuvem, o que é? A computação em nuvem é o fornecimento de serviços de computação, incluindo servidores, armazenamento, banco de dados, rede, software, análise de inteligência pela internet, que oferece para a gente as inovações, o que tem de mais moderno aí em grande escala, né? Então, isso é o que nós chamamos de nuvem. Então, com esta infraestrutura, inclusive, a pessoa paga simplesmente por aquilo, a empresa paga por aquilo que ela consome, sem necessariamente ter que se preocupar com todo esse aparato aí de infraestrutura
escalonamento que precisa ter para manter uma infraestrutura de rede, ok?